O dia D não foi apenas uma batalha, foi a maior invasão anfíbia da história da humanidade. Uma aposta tão grande e tão perigosa que todo o futuro do mundo livre dependia do seu sucesso. Em 6 de junho de 1944, o mundo testemunhou algo jamais visto antes: a maior invasão marítima da história humana. Mais de 150 mil soldados aliados atravessaram as águas agitadas do Canal da Mancha, rumando para a França ocupada pelos alemães, em direção a um litoral transformado em uma fortaleza, repleto de minas, canhões, obstáculos e ninhos de metralhadora. O dia D não foi apenas uma batalha, foi um ponto de virada, o momento em que os aliados abriram a tão aguardada frente ocidental. Um momento que deu início à libertação da Europa e colocou em movimento o colapso final da Alemanha nazista. Mas por trás deste dia monumental existe uma história construída ao longo de décadas, de política, conflito, sacrifício, estratégia, erros, sorte e uma coragem além da imaginação. Para compreender o dia D, precisamos voltar aos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. No final de 1940, quase toda a Europa Ocidental havia caído diante dos exércitos de Hitler. A França se rendeu em questão de semanas. A Grã-Bretanha permanecia sozinha, lutando para sobreviver ao Blitz, isolada do outro lado do canal. Em 1942, a União Soviética estava presa a uma luta brutal contra as forças alemãs no leste. O Exército Vermelho exigia e precisava desesperadamente de uma segunda frente para aliviar a pressão. Joseph Stalin pressionava repetidamente Roosevelt e Churchill para abrir o oeste, dividir o exército alemão, forçar Hitler a lutar em duas frentes. Mas lançar uma operação desse tipo exigia um planejamento em escala inimaginável. Cada estrada, ponte, ferrovia, divisão inimiga, tabela de marés, ciclo lunar e padrão climático precisava ser considerado. A Operação Overlord, o codinome da invasão da Europa Ocidental, começou como um sonho, um conceito ambicioso que aos poucos se transformou em um plano detalhado e meticulosamente elaborado. Milhares de planejadores, engenheiros, cartógrafos, meteorologistas e oficiais de inteligência passaram quase 2 anos se preparando para um único dia. Milhões de documentos foram criados, exércitos inteiros falsos, como o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, comandados ficticiamente por Patton, foram inventados por meio de campanhas de engano. Tanques infláveis, aviões de madeira, transmissões de rádio falsas e agentes duplos enganaram os alemães, fazendo-os acreditar que a invasão ocorreria em Pas-de-Calais. Esse engano, conhecido como Operação Fortitude, foi tão eficaz que, mesmo após o início dos desembarques na Normandia, o alto comando alemão ainda acreditava que se tratava de uma distração. Em outras palavras, quando os soldados aliados pisaram em suas embarcações de desembarque, a primeira fase do dia D já havia sido vencida. No centro da Operação Overlord estava o general Dwight D. Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas. Calmo, diplomático e amplamente respeitado, Eisenhower coordenou uma das operações militares mais complexas já tentadas. Seus comandantes subordinados supervisionavam as operações aéreas, terrestres e navais. Mas até o plano mais detalhado poderia ser destruído por uma única variável: o clima. A data original era 5 de junho, mas violentas tempestades varreram o canal. Ventos fortes e ondas ameaçavam virar as embarcações de desembarque. Nuvens pesadas significavam que os paraquedistas perderiam suas zonas de salto. A noite de 5 de junho foi um momento de acerto de contas para os soldados. Muitos eram jovens, 18, 19, 20 anos, e poucos tinham experimentado o combate. Eles escreveram cartas de despedida, limparam suas armas, fizeram piadas nervosas, rezaram em silêncio ou encararam o Canal da Mancha em silêncio absoluto. Para as tropas aerotransportadas e de planadores, aquela era a última calmaria antes do caos.
Aviões ganharam vida enquanto milhares de soldados se preparavam para saltar atrás das linhas inimigas. Carregavam explosivos, minas, rádios, fuzis e mapas. Tudo o que era necessário para capturar pontes, destruir baterias costeiras e bloquear reforços alemães. Na escuridão, armadas de aeronaves tomaram os céus. Sua missão? Preparar as zonas de pouso para as tropas que em breve invadiriam as praias. Pouco depois da meia-noite, as primeiras forças aliadas tocaram o solo francês. Mais de 23 mil soldados aerotransportados americanos e britânicos saltaram de paraquedas sobre a Normandia. A operação foi caótica. O mau tempo espalhou muitos paraquedistas a quilômetros de distância de seus alvos. Alguns caíram em campos alagados e se afogaram sob o peso do equipamento. Outros foram abatidos ainda no ar. Containers com suprimentos caíram longe das posições planejadas. E ainda assim, apesar do caos, as tropas de paraquedistas alcançaram resultados extraordinários. Capturaram pontes vitais, incluindo a famosa Ponte Pegasus. Tomaram cruzamentos e vilarejos estratégicos. Interromperam linhas de comunicação alemãs. Forçaram unidades alemãs a deslocar recursos para o interior, longe das praias. Sua bravura nas primeiras horas de 6 de junho salvou incontáveis vidas durante os desembarques anfíbios que se seguiram. Ao amanhecer, navios de guerra aliados abriram fogo. Couraçados, cruzadores, destroyers e navios lança-foguetes despejaram uma tempestade de projéteis sobre bunkers e baterias alemãs. Aeronaves bombardearam as defesas costeiras, embora muitas bombas tenham errado o alvo devido à cobertura de nuvens e à baixa visibilidade. Mesmo assim, o bombardeio abalou as defesas, deixou tropas alemãs atordoadas e criou brechas cruciais para as primeiras ondas de ataque. Praia de Utah. A 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos desembarcou ligeiramente fora do ponto previsto, por acaso, o que acabou sendo uma bênção. As defesas alemãs eram mais fracas e as baixas menores. O general Teddy Roosevelt Jr., apesar da artrite severa, insistiu em liderar o ataque. Praia de Omaha. Omaha foi um pesadelo. Desembarques fora de tempo, marés fortes, minas e obstáculos submersos. Fogo cruzado devastador de posições elevadas alemãs. As divisões americanas, 1ª e 29ª, enfrentaram metralhadoras, morteiros, artilharia e franco-atiradores. Muitas embarcações nunca chegaram à praia. Homens se afogaram sob o peso de seus equipamentos. Corpos flutuavam ao lado de barcos em chamas. As baixas chegaram aos milhares. Unidades ficaram presas, sem liderança, dispersas. Ainda assim, por pura determinação, pequenos grupos avançando, rastejando, engenheiros abrindo brechas nas defesas, oficiais reunindo sobreviventes. A praia foi finalmente conquistada. A vitória em Omaha teve um custo humano extraordinário. Praia de Gold. Aqui, a 50ª Divisão Britânica encontrou resistência feroz inicialmente, mas avançou de forma constante, destruiu defesas alemãs, penetrou no interior e cumpriu muitos de seus objetivos do primeiro dia, incluindo a captura de posições-chave de artilharia. Praia de Juno. Os canadenses enfrentaram uma das resistências iniciais mais intensas entre todas as forças aliadas. Metralhadoras, bunkers fortificados e marés agitadas. Ainda assim, ao final do dia D, haviam avançado mais para o interior do que qualquer outra formação aliada. Praia de Sword. Em Sword, tropas britânicas desembarcaram ao lado de comandos franceses, sob o comando de Philip Kiefer. Seu objetivo? Capturar Caen. Embora Caen não tenha caído no dia D, o desembarque foi bem sucedido, e as forças britânicas se ligaram às tropas paraquedistas no interior. A Operação Overlord pegou o alto comando alemão de surpresa. Muitos comandantes acreditavam que os desembarques eram uma distração. O grupo de exércitos B, responsável pela defesa da França, hesitou em mobilizar divisões blindadas. O controle pessoal de Hitler sobre os movimentos dos tanques atrasou reforços cruciais. O próprio Rommel, o arquiteto da Muralha do Atlântico, estava na Alemanha. Ele havia previsto que as primeiras 24 horas determinariam o rumo da guerra. E, de fato, a hesitação alemã nessas horas iniciais foi decisiva.
A superioridade aérea aliada também paralisou a mobilidade alemã. Cada estrada, ponte ou comboio corria o risco de ser destruído por caças-bombardeiros circulando acima. Na noite de 6 de junho, os aliados controlavam todas as 5 praias. Não perfeitamente, não sem caos, mas firmemente suficiente para despejar reforços na Normandia. Em poucos dias, centenas de milhares de soldados adicionais cruzaram o canal. Portos artificiais gigantes, os portos Mulberry, permitiram que tanques, caminhões e suprimentos chegassem à costa sem a necessidade de um porto natural. Sistema de dutos, conhecidos como Pluton, bombeavam o combustível sob o oceano para abastecer os exércitos aliados em rápido avanço. A praia estava segura e a segunda frente estava aberta. O próximo desafio foi o interior da Normandia, o Bocage. Densas sebes que dividiam pequenos campos criou fortalezas naturais. Tanques não conseguiam manobrar. A infantaria era emboscada a cada passo. Divisões Panzer alemãs contra-atacaram, sem cessar. A batalha tornou-se uma das mais brutais da guerra. Semanas de combate de infantaria exaustivo, atiradores escondidos em cada cerca viva, minas, armadilhas e metralhadoras ocultas, artilharia castigando cada avanço. Apesar do alto custo, as forças aliadas avançaram lentamente. No final de julho, os americanos lançaram a Operação Cobra, um bombardeio massivo seguido por um avanço blindado rápido através das linhas alemãs enfraquecidas. O exército alemão, desgastado e sem apoio aéreo, começou a entrar em colapso. Cidade após cidade caiu. A ruptura aliada era imparável. Em agosto, Paris foi libertada. Em setembro, tropas aliadas alcançaram as fronteiras da Alemanha. O dia D foi o começo do fim. O preço foi devastador. Somente no dia D, cerca de 10.000 baixas aliadas, milhares de feridos ou desaparecidos, unidades inteiras destruídas, famílias para sempre transformadas. Por toda a Normandia, civis sofreram imensamente. Cidades foram destruídas, vilarejos incendiados, dezenas de milhares foram mortos ou deslocados. Mas em meio ao horror, surgiram a libertação, a esperança e, por fim, a vitória. O dia D é lembrado como um dos maiores atos de coragem da história. Foi o momento em que nações livres se uniram para combater a tirania em uma escala jamais tentada. As praias da Normandia estão silenciosas hoje, mas esse silêncio carrega os ecos de cada soldado que saltou de uma embarcação naquela manhã, conhecendo as probabilidades, sentindo medo e ainda assim avançando. Seu sacrifício abriu um caminho para a liberdade, não apenas para a Europa, mas para o mundo. Olá pessoal, meu nome é Mike. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Se você quiser assistir outra batalha, mas desta vez no leste europeu, veja este vídeo sobre a Batalha de Stalingrado. Valeu galera, e até mais.